Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês novamente. Há muito tempo não dizia, mas mantenho a saudade de estar presencialmente com cada um de vocês. Como é de meu costume, prestar uma homenagem a todas as pessoas vítimas da doença Covid-19 e a seus familiares, os meus mais sinceros sentimentos. Nos reunimos todas as quartas-feiras para uma proposta diferenciada. Encontros de reflexão têm como finalidade trazer assuntos que venham de alguma forma contribuir para o enriquecimento do nosso entendimento, do nosso conhecimento, para que isso possa iluminar a nossa vida. As obras básicas, elas trazem um conhecimento da verdade vinda através desse cientista pedagogo, que a gente conhece como Allan Kardec, e é justamente nas obras básicas que nós aprendemos que a verdade não é uma exclusividade de uma outra determinada religião. A verdade, ela é disseminada por vários emissários, pessoas iluminadas que no decorrer da história da humanidade contribuíram com conhecimento e com o seu exemplo de vida, buscando ser um farol, uma luz da qual pudesse iluminar a nossa caminhada. Hoje trazemos a figura de uma pessoa eminente da humanidade, que é a figura de Platão. Platão, vocês vão ver no decorrer da nossa conversa, qual é o vínculo das ideias de Platão, que foram cunhadas há 2.400 anos atrás, ou 400 anos antes de Cristo, e qual é a relação que existe entre as crenças que nós compartilhamos dentro da teologia espírita que nos une. Falando um pouquinho sobre essa figura, Platão, ele foi um grego ateniense, ele fundou a Academia de Atenas, um lugar que agremiava ou reunia pessoas com o objetivo de estudar as diferentes ciências. Platão foi o aluno mais eminente de Sócrates, uma figura altamente conhecida da filosofia da humanidade. E Platão teve o privilégio de ser o grande professor e mestre de Aristóteles, um dos também maiores nomes da filosofia, aquele que alguns devem ter ouvido falar, que foi o grande professor ou mentor de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores e formadores de um império. Platão é um dos filósofos gregos mais conhecidos e estudados até os dias de hoje, especialmente pela sua obra ter sobrevivido praticamente intacta de 2.400 anos, o que não aconteceu com a maior parte dos filósofos daquela época. E o que a gente traz de interessante da história de Platão? Platão tinha que eu gostaria de transmitir para vocês e gostaria que vocês prestassem bem atenção, refletindo para ver se faz sentido ou não e se vocês já ouviram falar isso em algum outro lugar, a não ser dos escritos de Platão. Platão entendia o ser humano como composto por dois aspectos. O primeiro, um corpo físico biológico e algo que estava além desse corpo, que ele mesmo chamava de alma. Essa alma não era perecível, não sofria as mesmas mazelas que o corpo sofria. Que mazelas são essas? Adoecimento, envelhecimento e morte. Percebam, Platão, nesse sentido, não era um materialista, um atomista, alguém que estudava a ciência de uma forma simplesmente
em termos de entendimento de objetos. Platão poderia hoje ser classificado como alguém que tinha um viés espiritualista. O que torna essa nossa reflexão de hoje totalmente concordante com a teologia proposta nesses encontros de reflexão. Continuando, então, para Platão, essa alma, ela se divide em 3 partes, ou ela se manifesta em 3 níveis. Olha que interessante isso que Platão já escrevia há 2.400 anos atrás. O primeiro nível de manifestação da alma é quando a alma se expressa no nível inferior. Aqui, nesse nível, ela é responsável pela conexão com o nosso corpo físico biológico e é a ligação com as sensações e os sentidos aqui do mundo material. Algo muito próximo do que a teologia kardecista chama de perispírito. Já a segunda parte, essa parte intermediária da alma, dizia respeito às questões de reflexão, de indignação que todo ser humano tem e questões de sentimento que nos mobilizam ao crescimento e à evolução. Podemos dizer que são questões mais intelectuais, de anseios mais elevados do que puramente a satisfação das nossas sensações materialistas. Ai, ai. E aí a gente tem a terceira parte, que seria a parte mais elevada da alma. Segundo Platão, essa parte mais elevada era aquilo que conecta com o que existe de mais alto no mundo. As ideias na sua origem e a grande verdade no universo, que seria a pureza da alma. Percebam, quando Platão divide nós em 2 partes, corpo físico e alma, ele já está concordante com uma teologia espiritualista. Quando ele divide a alma em 3 aspectos de manifestação, uma alma mais densa, ligada às sensações, ao materialismo, uma alma intermediária, ligada ao intelecto, ligada às angústias, ligada ao desejo de evolução, e em terceiro lugar, um nível mais elevado, que nos conecta com a verdade universal, com o Criador, com aquilo que existe de mais elevado, que ele chamava de mundo das ideias, a origem de tudo. Percebam, tudo isso, todas essas ideias tinham a respeito de corpo e alma uma concordância completa com aquilo que a gente entende como essa verdade espiritualista no sentido mais amplo do termo. Ele defendia que existe um corpo que tinha um começo, um meio e um fim. E ele defendia que existia uma alma que viveu e já eternamente e vai viver eternamente. E que por essas características tinha um potencial de estar sempre evoluindo através dessa busca por um conhecimento nessas 3 dimensões que a alma operava, que eu acabei de citar para vocês. Olha que interessante isso, fala de Platão. Mas, continuando, segundo Platão, antes da alma habitar esse corpo físico que habita hoje, ela vivia num outro mundo, um mundo das ideias, um mundo das verdades. E a partir do momento que ela desce desse mundo, lá do alto, para nós espiritualistas, ela encarna dessa dimensão, essa alma despenca desse mundo das ideias e das verdades, aonde outras almas também habitam, e ela mergulha num esquecimento. Não é incrível a semelhança do que falava Platão e do que existe na codificação nas obras básicas? É fantástico, não é? A gente entender e aprender que essa verdade já tinha sido dita há 2.500, 2.400 anos atrás. Platão falava que através do seu amadurecimento nas diferentes fases da vida, essa alma vai transitando por esses 3 estágios. O primeiro, legado às sensações, aonde a vivência é substância,
Mais maduro, ela se utiliza da sua reflexão e, na medida que ela evolui, ela se conecta novamente com os grandes pensamentos e verdades. A nossa proposta de hoje é justamente essa. É a gente estar aqui saindo da materialidade, se incomodando com o desejo de evoluir, de aprender e abrindo a nossa alma para poder se conectar com uma verdade superior. Uma verdade que veio através de muitos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Que foram vários os espíritos elevados, que foram mensageiros dessa verdade universal, que é concordante, é uma só. E agora, indo para o nosso tema, Platão, o tema de hoje, vocês que acompanharam aí o post que a gente colocou pela internet, convidando vocês para o tema de hoje é saia da caverna. Em primeiro lugar, que caverna é essa, né? E por que sair dessa caverna? Vamos explicar. Platão narra uma história alegórica, que a gente chama de mito da caverna. Platão escreveu um livro muito famoso chamado A República. Esse livro, ele trata de conceitos de convivência social e trata de sociedade, trata de política, trata de muitos assuntos altamente interessantes e importantes que são alvo de grande estudo da filosofia ainda hoje. E o livro 7 dessa obra, A República, é um diálogo entre Sócrates, o seu mestre, e o personagem principal, que era Glauco. Além disso, que eu expliquei para vocês, que Platão escreveu a República, ele inaugura um tema de literatura baseado nos diálogos, onde duas pessoas conversando tinham um efeito didático-pedagógico, fazendo com que esse diálogo aqui pudesse trazer um entendimento mais fácil para os leitores da mensagem que ele queria trazer. Ele não inventou essa história. Essa história do diálogo já existia no Oriente, nos Upanishads, lá da Índia, que são livros que foram escritos mais ou menos, ainda não se tem uma data exata, mas entre 3.500 anos atrás e até 5.000 anos atrás. Então, percebam, a gente, quanto mais aprende, mais a gente chega à conclusão de que existe um trabalho sistematizado da espiritualidade superior e nos encaminhar para um tipo de conhecimento que é libertador. A grande questão é que a evolução não dá saltos. E muitas vezes, alguém que traz uma mensagem como essa é escutado por uma pequena parte da população, necessitando que outro venha posteriormente, como Allan Kardec, um grande pedagogo, trazer a atualização dessa mesma mensagem e mesma verdade. Vamos ao mito da caverna. Prestem atenção para vocês verem como é interessante essa história. O que o mito da caverna diz? Nesse texto, Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna aonde prisioneiros vivessem desde a infância, com as mãos amarradas em uma parede por correntes. Eles podiam avistar somente as sombras que são projetadas na parede situada à frente. As sombras, elas são criadas por uma fogueira, em cima de um tapume, situada na parte traseira da parede em que os homens estão presos. E eles não conseguem enxergar, afinal estão olhando para frente e para a parede. Os homens passam ante a fogueira, fazem gestos, passam objetos, formando sombras, que de maneira distorcida são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede da caverna, aquelas sombras, os ecos dos sons que as pessoas de cima produziam, era como o mundo restrito dos prisioneiros. Imagine como se fosse um cinema, aonde você está sentado ali, só que amarrado na cadeira, enxergando somente a tela. E um projetor manda a tela e você enxerga o filme como se fosse a única verdade possível na sua vida. Esse filme que está passando, então, para você, é a vida e é a verdade. O mito da caverna é isso.
São pessoas amarradas, olhando para uma parede. E atrás, uma iluminação por uma fogueira, uma sombra, e essas pessoas só veem as sombras. Os cegos da caverna, as pessoas da caverna, vendo sombras. Como nós, assistindo um filme, acreditando que a vida não passa de um filme. Continuando. Repentinamente, um dos prisioneiros conseguiu se libertar. E aí ele sai andando pela caverna e percebe que haviam pessoas de uma fogueira projetando aquelas sombras para os coitados prisioneiros amarrados, que achavam que a vida era só aquelas sombras. Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto ao se deparar com o mundo exterior. A luz solar ofusca a sua visão e ele se sente desamparado, desconfortável, deslocado. O tempo vai passando e ele acostuma a sua visão com a luz. E ele começa a perceber a infinidade de coisas que tem no mundo, na natureza, tudo aquilo que existe fora da caverna. Afinal, ele foi criado, amarrado de frente para uma parede, e a vida para ele eram aquelas sombras projetadas, como se fosse um filme. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade, são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. Olha que interessante. O prisioneiro liberto poderia fazer duas coisas. Ele podia retornar para a caverna e libertar os seus companheiros, ou ele podia simplesmente ir embora e viver a sua liberdade. Na primeira hipótese, uma possível consequência seria os ataques que ele sofreria dos seus companheiros, que julgariam ele como louco, mas poderia ser a atitude necessária, por ser a coisa mais justa a fazer. Ou ele podia não fazer nada. Então, veja bem, duas escolhas. Voltar para a caverna e contar para todo mundo que a vida que eles viviam lá, amarrados naquela parede, enxergando o mundo de sombras, não era verdade, era uma ilusão, como se fosse um filme. E desamarrar eles e soltar eles para a vida. Só que o que podia acontecer? Essas pessoas poderiam não querer isso, querer continuar vivendo aquela vida aprisionadas na ilusão das sombras da caverna. Afinal, as sombras da caverna não correspondiam à realidade do mundo inteiro, mas eram confortáveis e conhecidas. Eram a zona de conforto dos prisioneiros. E é aí que está o grande dilema desse homem que se liberta. Tentar soltar os prisioneiros amigos dele da caverna ou esquecer e viver a sua vida, deixando eles viver a deles. Para quem ouviu essa história, algumas pessoas podem se lembrar do filme Matrix. Estão lembrados desse filme? Se não assistiram, assistam. No filme Matrix, o personagem principal vivia uma vida. E, de repente, através de uma determinada circunstância, ele percebe que a vida que ele vivia não passava de uma ilusão criada por um computador. Até que ele consegue fugir dessa Matrix ou dessa ilusão e percebe que a realidade é completamente outra. Que existe um mundo onde as máquinas dominam o mundo e essas máquinas criaram uma realidade aprisionando os seres humanos numa ilusão. Igualzinho às sombras da caverna. Igualzinho a um sujeito que assiste um filme achando que esse filme é uma realidade. E a série de 3 filmes da Matrix, ela transcorre de uma forma muito parecida com o mito da caverna. E, só para vocês saberem, o filme Matrix, que foi criado e dirigido pelas irmãs Wachowski, ele foi totalmente baseado no mito da caverna de Platão. Percebam o quanto esse mito é atualizado e o quanto ele é um elemento de alta reflexão para a gente. Conclusão acerca do mito da caverna. A metáfora proposta pela alegoria da caverna pode ser interpretada da seguinte maneira. Os prisioneiros da caverna são homens comuns, como a gente.
Ou seja, somos nós mesmos que vivemos num mundo limitado, preso em nossas crenças, costumes, sentidos limitados e até preconceitos. A caverna é o nosso corpo, os nossos sentidos, fonte de um conhecimento limitado, segundo Platão, que é errôneo e enganoso. Afinal, ele é pequenininho, ele é curto, ele é material. As sombras na parede e os ecos da caverna nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são. As sombras são distorções das imagens e os ecos são distorções dos sons. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas, o conhecimento preconceituoso, o senso comum que a gente julga ter, a influência do capitalismo, da propaganda, da mídia, da televisão que é tendenciosa, dos partidos políticos que querem formar uma lavagem cerebral, uma idealização na sua cabeça, de uma educação massificadora que quer formar cidadãos para serem bons trabalhadores, não sujeitos pensantes, pessoas do bem, pessoas cristãs. A saída da caverna, o que representa? Significa buscar o conhecimento verdadeiro. A luz solar, o que significa? A luz solar é algo que ofusca a visão do prisioneiro liberto e o coloca numa situação de desconforto. É o conhecimento verdadeiro, é a razão da reflexão, da filosofia. Em primeiro lugar, eu me sinto mal por saber da verdade, por conhecer, por saber das limitações que me foram impostas desde pequenininho. Mas depois, isso abre a minha cabeça, ilumina o meu caminho. E aí eu preciso ver como eu me posiciono. Vamos falar agora sobre o mito da caverna nos dias de hoje. Trazendo a alegoria da caverna para o nosso tempo, podemos dizer que o ser humano tem regredido constantemente, a ponto de estar cada vez mais vivendo como prisioneiro na caverna. Apesar de toda a informação, de todo o conhecimento que a gente tem à nossa disposição. Percebam, eu acabei de ver uma notícia baseada numa pesquisa científica de Stanford, dizendo que essa geração, a partir do ano 2000, é a primeira geração da história que tem um QI inferior à geração anterior. Por quê? Porque essa geração desenvolveu, a partir das facilidades, o grande defeito da preguiça. A preguiça, as facilidades da tecnologia, tudo na mão, tornou-se um elemento comum da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela vem sendo estimulada pela facilidade que a tecnologia proporciona. A preguiça não é só física, ela é intelectual e talvez é a mais forte característica do nosso tempo. A dúvida de Sócrates, de Platão, o questionamento, a não aceitação das afirmações, sem antes refletir e julgar, isso que é importante. Hoje nós temos as fake news, notícias falsas. Elas estão enganando cada vez mais pessoas que não se prestam o trabalho de checar a verdade e a confiabilidade da fonte das informações de quem divulga. Hoje, qualquer pessoa fala qualquer coisa no YouTube e tem muita gente assistindo e tomando como verdade, sem refletir, sem buscar uma base, sem procurar ver a biografia, a bibliografia, as referências da onde aquela informação foi tirada. Saber separar o que é uma opinião do que é uma informação técnica. Isso é fundamental. E pior que isso, as redes sociais viraram verdadeiras vitrines do nosso ego, que divulgam a falsa propaganda de vidas felizes. Todo mundo é feliz, todo mundo vai para a praia, todo mundo anda de barco, todo mundo toma sol na perninha, todo mundo está com um copo de cerveja ou drink na mão, todo mundo está feliz, sorrindo, todo mundo está acompanhado. Isso não é verdade, a vida não é assim. Mas a rede social divulga essa falsa felicidade e a gente se vê na obrigação de viver como os prisioneiros da caverna,
Se você tem Facebook e se sente na obrigação de postar cada prato que você come, cada copo de bebida alcoólica que você bebe, cada passeio que você vai, você não deixa de ser um prisioneiro que está olhando para uma parede e visualizando sombras. Porque aquilo que você está vendo na rede social não passa de uma sombra da verdade. Porque nem de verdade não é. São poses para fotografia. Porque o sujeito que posta, às vezes, ali uma comida de restaurante, na segunda-feira ele está comendo arroz, ovo e linguiça. Aquela pessoa que posta um passeio no domingo, na terça-feira, ele está batendo ponto no trabalho dele, que é difícil. A realidade da vida é que existem momentos felizes, lógico. Existem momentos tristes, também. Mas existe uma grande parte de momentos que são normais, nem felizes nem tristes. E a rede social acaba causando essa mentira, essa sombra na parede, essa falsidade. E já está na hora da gente refletir, está na hora da gente sair da caverna, está na hora de eu me libertar e entender que o mundo não é feito dessas sombras que estão me apresentando. Se eu assisto um jornal nacional, eu preciso ter um poder de reflexão para ver se aquilo que está falando é uma notícia baseada em fatos ou opiniões do editor daquele jornal. Se eu leio uma matéria no Facebook, no Instagram, ou recebo uma mensagem pelo WhatsApp, eu preciso checar a referência. Senão eu não passo de um prisioneiro da caverna olhando as sombras que alguém está projetando, para que eu ache que aquilo é verdade. Então a nossa fala, saia da caverna, é uma fala que propõe a você, querido, ter, segundo Platão, uma ação reflexiva. Uma ação entendendo que o mundo não é aquilo que mostram para você. Depende de você se soltar dessas amarras, levantar da onde você está, virar as costas e pagar o preço de sair da caverna. É um desconforto inicial. A vista vai incomodar. A ilusão que eu tinha vai sofrer um abalo. Mas é muito melhor sofrer uma desilusão do que viver numa ilusão. E voltando aonde a gente está falando, quem ousa se opor a esse tipo de vida vulgar, soterrada na ignorância, presa na caverna, como estavam os prisioneiros de Platão, é considerado um sujeito louco. Os escravos presos no interior da caverna, eles não percebem que eles são prisioneiros, assim como as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais, nessa atitude sem reflexão, sem estudo, sem busca, nas redes sociais, nesse mar de informação que tem, muitas vezes são desinformadas e não percebem que estão sendo enganadas. Agora vamos colocar para a nossa vida. Essa pandemia, ela pode ser considerada como a excelente oportunidade da gente se abrir. A pandemia puxou o freio de mão daquela vida corrida e desenfreada que tinha como finalidade você se entreter continuamente, amarrado e preso, enxergando as sombras da caverna, achando que aquilo era a sua vida. E de repente para tudo. E você, eu, temos a possibilidade de reavaliarmos a nossa vida, reavaliarmos as nossas prioridades, reavaliarmos aquilo que é verdade e aquilo que foi dito para nós. E definirmos qual é a nossa meta, o nosso foco, o nosso objetivo, aquilo que é importante. Porque o que está sendo projetado lá na parede da caverna, onde eu sou prisioneiro, é que viver é comprar porcarias, é ostentar coisas em rede social, é se sentir isolado, é cada vez ser mais preguiçoso. Percebam, é isso que está sendo projetado. Mas a pandemia deu um chacoalhão, virou a caverna de ponta cabeça, proporcionando para você e para mim a oportunidade maravilhosa de entender esse mito, entender essa circunstância, entender que o que Platão falava, Kardec estava falando há 150 anos atrás. Essa verdade é única, reeditada e reescrita a partir do entendimento e compreensão da humanidade do presente
E eu venho aqui humildemente bater um papo e te propor uma reflexão, apresentando para você que não conhecia a figura de Platão, apresentando o mito da caverna como uma excelente metáfora da vida que apresentaram para a gente. E a ideia de que eu não sou obrigado a ficar aprisionado achando que a vida é um teatrinho de sombras. Eu posso me soltar dali e escolher sair da caverna e viver a vida que eu escolhi. A vida da verdade. E que verdade é essa? É a verdade do estudo, do entendimento, da reflexão, da experimentação, de não engolir o que os outros falam sem pensar antes para ver se é coerente. Pergunta para você. Essa pandemia abre um espaço? Ela oferece uma parada obrigatória e reflexão de para onde você está indo? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, como é que você se encaixa nessa história? Você se sente um prisioneiro da caverna? Terceira pergunta, você vive preso e sofrendo dessas sombras projetadas? Ou seja, você é uma pessoa que vive com angústia, depressão, insatisfação crônica, materialismo, consumismo, vícios. Por quê? Porque foi vendida a ideia que viver é isso, e na verdade viver não é isso. Porque lá fora da caverna, sabe o que está, segundo Platão, segundo Kardec, segundo Jesus? Lá fora está a liberdade. E liberdade está caminhando com felicidade. Felicidade quer dizer que a vida não tem tristeza? Não. Felicidade quer dizer que eu, assumindo a responsabilidade pelas minhas ações, posso plantar coisas boas, e se eu plantar, esperando um tempo, eu vou colher as coisas boas. Quarta pergunta. Você está caminhando dentro dessa caverna e descobriu que tem um mundo lá fora já, ou ainda não descobriu? Ou você vive já o mundo externo da sua caverna e tenta apresentar para os seus amigos? Que tipo de pessoa você vai ser? Se você fizer a escolha de sair da caverna e conhecer a luz, a verdade, viver a vida da realidade, você vai ser uma pessoa que vai guardar isso para você, ou você vai tentar mostrar isso para outras pessoas? Também é uma boa reflexão. Perceba? Encerro a minha fala aqui com vários questionamentos. Primeiro questionamento: a pandemia serviu para você enxergar a caverna? Sim ou não? Segundo, você se enxerga nessa história? Sim ou não? Terceiro, você se sente preso nessas sombras e elas te prejudicam? Quarto, se você já achou o caminho de saída e quer sair, você vai sair sozinho ou vai levar todo mundo? Ótimas perguntas para a semana. Espero que vocês reflitam. Espero que vocês não se contentem com aquilo que eu trouxe. Aprofundem o seu estudo e conhecimento, afinal, na palma da sua mão não existe só redes sociais para que você inveje a vida de outras pessoas que estão fingindo que a delas é melhor que a sua. Na palma da sua mão existem mecanismos de estudo, de busca. Existe uma biblioteca universal, que se você procurar, vão ter livros que são os mais importantes da história do conhecimento humano, todos na língua que você fala. Basta você se esforçar para ler e estudar. Mas, Maurício, é difícil, eu não tenho essa facilidade. Então, não precisa ler o livro direto. Leia um artigo, leia um comentário, assista um vídeo sobre alguém que fala sobre isso. Quem sabe isso não pode lhe enriquecer e ajudar você a sair, a dar um passinho mais para fora da caverna. Esse é o sentido. Nunca estar satisfeito no sentido positivo. Impulsionado por essa satisfação, a minha alma busca sempre a evolução através do conhecimento e a libertação das ilusões das amarras. Espero que essa nossa conversa tenha sido bacana, que você tenha aproveitado um pouco e que isso te estimule a desenvolver um pouquinho da paixão que eu aprendi a ter sobre esse tipo de material. Desejo a todos uma excelente semana e nos vemos na próxima quarta-feira com um novo tema.
Escreva